Olá, começa agora o Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de sindicatos, que fazem com que eu leve para você informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente conversa com a Regina Rezende, que é psicóloga, e a gente vai falar sobre nomofobia. Talvez você ainda não tenha ouvido falar desse termo, mas com certeza você já ouviu falar sobre o vício do uso do celular. Não é isso, Regina? É isso mesmo. Vamos começar pelo básico. O que é uma fobia? A fobia é um medo exagerado que torna você, de alguma forma, disfuncional em relação àquilo. Medos todos nós temos. O medo certo. É muito necessário. Foi o medo que permitiu que nós chegássemos até aqui. Porque é por conta do medo que a gente não cai num buraco, não é verdade? A mão no fogo, não põe a mão. Não come qualquer coisa. Nós temos uma coisa de autopreservação. Que passa pelo medo. Sim, o medo vai sempre provocar algum tipo de reação de evitação ou fuga. Ou você evita aquilo, ou você foge daquilo, ou você enfrenta aquilo. Né? Mas como tudo exagerado não faz bem. Sim. E aí, o medo exagerado se torna fobia. Sim. Quais são as fobias que são as mais conhecidas, as mais populares e que, de forma geral, as pessoas meio que banalizam também? Medo de altura é uma coisa que é muito comum. Medo de multidão, medo de lugares abertos ou lugares fechados, né? Claustrofobia, medo da morte. É um medo muito presente, né? Medo de ficar doente, cada um com o seu nome específico, mas, a grosso modo, esses são aqueles que mais preocupam e adoecem as pessoas. Medo de aves, medo de inseto. Eu me lembro de um filme que chamava Aracnofobia. Sim, medo de aranha. Eu era criança e eu achei muito legal. Sim. Porque eu não tenho medo, em via de regra, eu não tenho medo de aranha. Mas para as pessoas que têm aquele filme, eu me lembro que causou uma coisa que eu devia ter 9 anos, 10 anos, né? E eu me lembro dessa o aracnofobia. Então, medo de barata. E aí a pessoa não entra dentro de casa. Eu lembro de uma amiga minha, uma vez, que morava sozinha e me liga, ela chegou de uma festa e tinha uma lagartixa dentro de casa e ela me liga 2 horas da manhã, eu não posso entrar dentro de casa porque tem uma lagartixa, e aí eu saí para ir lá na casa dela para tentar resgatar ela da lagartixa, e ela parada do lado de fora, tremendo dos pés à cabeça por causa de uma lagartixa, que é um bicho até simpático. Eu gosto da lagartixa, já tive angústia, mas é minha mãe que tem. Minha mãe tinha, a vida inteira ela dizia que a lagartixa era horrorosa. E aí hoje em dia eu acho elas bonitinhas, porque elas não caem do teto, é tudo mentira. E elas comem mosquito, então eu acho elas bem interessantes. Ok, entendemos o que é fobia, entendemos os medos, entendemos os mais comuns. Nomofobia. Como é que é isso? Isso é um termo mais recente, né, que se caracteriza principalmente pelo desespero e a angústia que toma a pessoa quando ela imagina que vai ficar sem o celular. Por exemplo, imagina que está acabando a bateria e você começa a ficar angustiado, ou que você esqueceu o celular, ou você de alguma forma não tem como... eu já vi pessoas que, quando está terminando a bateria do celular, a pessoa entra em desespero. E aí, se ela estiver fazendo alguma coisa, ela para imediatamente por conta da bateria do celular. E aí não adianta você falar para a pessoa, olha só, qual é a questão? Não, por causa das mensagens e tudo mais. Se você parar para pensar de forma muito racional, mesmo aquela pessoa que trabalha com o celular, de 100 mensagens, talvez 3 ou 4 sejam fundamentais, que você precise responder imediatamente. A grande maioria é coisa que você pode protelar, responder daqui 1, 2 horas. Então, esse pavor que toma a pessoa diante da possibilidade de ficar sem o celular, sem a comunicação, sem o contato com esse aparelho, a pessoa entra em desespero e em sofrimento psíquico. Sabe que, fazendo um parênteses, mas 100% dentro do assunto, eu trabalho na produção
inauguração do espetáculo Um Sarau Imperial, no Museu Imperial, e a gente está falando de um espaço de museu de um governo federal. E a gente fica dentro de uma concha acústica. Dentro dessa concha acústica tem uma caixinha, assim, que tem uma tomada. Essa tomada é usada especificamente pela equipe técnica para poder fazer concertos e tal, não sei o quê, e para ligar a enceradeira. E de uns tempos para cá, a gente sempre fica na parte de cima da apresentação, né, tomando conta e tal, não sei o quê. Quando a gente desce para o final da apresentação, tem um celular conectado. Todo o tempo. Você imagina o que é dentro de um museu do governo federal, num teatro, uma pessoa abrir uma caixa fechada, uma caixa de luz fechada, para conectar o celular? Provavelmente ela deve ter nomofobia. Sim, e ela está muito angustiada. Está muito angustiada e desesperada. E aí, como eu não tenho nomofobia, eu solicitei a equipe do Museu Imperial, porque eu tenho muito medo das questões de ordem de segurança no patrimônio público, e agora a caixinha está trancada. A gente precisou chegar ao ponto de trancar uma caixinha, porque as pessoas mexiam e tal, porque não é uma tomada pública, não é um lugar como você tem em rodoviárias, né, que são aquelas réguas, carregue aqui e tal, não sei o que, é diferente, né? É um outro contexto. Agora, o que uma fobia dessa, né, dando um exemplo de gente que pode ter uma patologia, o que uma fobia dessa pode gerar num transtorno de curto, médio e longo prazo, com esse enlouquecimento por um aparelho? A grande questão é a dependência, né? Porque, assim, como todo vício, por trás dessa fobia, existe o vício no celular. Sim. Então, uma coisa alimenta a outra. É um círculo vicioso, né? Diferente das outras fobias, por exemplo, a aracnofobia, a pessoa quer ficar longe. Sim. A fobia aqui é por não ter acesso. E aí, junto com a fobia, o vício. É isso? Exatamente. Tá. É justamente porque você tinha um vício antes que você desenvolveu a fobia de ficar sem aquilo. É como se fosse uma fissura. A gente pode fazer um paralelo com a fissura. Por exemplo, um dependente químico, quando ele entra em fissura, por exemplo, ele está sempre em função, um dependente químico pesado, um cocainômano, um viciado em heroína, ele está sempre preocupado com a dose seguinte. Ele está sempre preocupado com a dose seguinte. Ele precisa saber e ter garantia de que ele terá a dose seguinte. Porque senão ele entra em desespero. Entendeu? Se ele imaginar que não tem a dose seguinte. É muito parecido. A pessoa é dependente do celular e se ela olha aquele tracinho lá da bateria e percebe que ela está ficando sem bateria e ela não tem um carregador ou uma tomada próxima, ela começa a entrar em angústia. Ela começa a entrar em fissura. Entendeu? E isso pode tornar você disfuncional, assim como o dependente químico também é disfuncional. Ele vive em função da próxima dose. Ele é um escravo da droga. E aí você também se torna escravo desse aparelhinho. Um aparelho que veio para te dar mobilidade, liberdade, autonomia, não é? Facilitar a vida. Não. Comigo não funciona dessa forma. Eu me tornei uma pessoa escrava desse aparelhinho. E só de imaginar ficar sem ele, eu entro em desespero. É grave, é sério, é limitante. É patológico. É limitante, Sim. É patológico. Sim. Quando a gente entende que é limitante, que é patológico, a gente está falando de doenças. Sim. E quando a gente está falando de doenças, a gente está falando de procurar tratamento. Eu vou falar disso mais para frente, porque eu perdi minha linha de raciocínio, mas reencontrei enquanto eu estava falando. Quando você falou em dependência, e aí você falou dos que têm dependência com a cocaína e outras drogas pesadas, bem como talvez o álcool. Sim. Uma questão básica do alcoolismo, que fala-se muito no AA, é a questão do por hoje não. Então a questão do alcoólatra eu não consumo nenhuma gota. Né? Porque se eu não consumo a primeira gota, ok. Só que, em via de regra, o celular ele já faz parte do cotidiano. Sim. Como, para quem tem compulsão alimentar, a comida faz parte. Sim. Como que você vai ficar sem comer? Como você fica sem comer? Na verdade, você tem que reaprender a utilizar. Não é um processo de extinguir, é um processo de reaprender. Sim. O celular entra nesse mesmo processo? Exatamente. Diferentemente do álcool, que você pode extinguir.
Você pode viver perfeitamente sem nenhuma gota de álcool, Sim. mas você não pode viver sem comida. E você também não pode viver sem o celular. Não hoje em dia. É completamente inviável que uma pessoa adulta, né, ou até um adolescente, porque as pessoas precisam saber, né? Eu não consigo, Carla, imaginar quando eu vou às vezes no aeroporto, numa rodoviária, e as pessoas o tempo inteiro ficam pensando, o que nós fazíamos antes? O que nós estávamos fazendo antes do celular? Talvez as pessoas estivessem lendo um livro, parada, dormindo, né? Qualquer outra coisa, né? Mas a gente tem dificuldade de imaginar o que era antes. O que estava fazendo antes. O que era que fazia antes. Exato. Então, assim, não tem como ficar. Agora, é preciso que você perceba. Bom, eventualmente ficar sem o celular, acabou a bateria, eu vou ficar 1 ou 2 horas offline. Ok, tudo bem, tudo bem. Eu não vou entrar em desespero por causa disso, né? Aquele adolescente que, por alguma falta, por um castigo, e é muito comum que os pais tirem o celular. Você está de castigo, tirou o celular. É bem comum mesmo. É muito comum. Eu não tenho mais filhos adolescentes, mas eu lido com isso o tempo inteiro. E às vezes eles chegam no consultório, estou sem o celular. E aí, como é que está lidando com isso? A maioria, bem, né? Eles ficam com muita raiva, muito aborrecidos, mas uns podem entrar em surto. Então, se você, de repente, percebe uma reação exagerada naquele jovem, porque você tirou o celular como uma forma de punição, e esse jovem começa a entrar em desespero, pode ter alguma coisa ali por trás. E o adulto, idem. Por que você está tão desesperado? E se você percebe que ficou descompensado, fiquei descompensado, porque fiquei sem um celular, fiquei descompensada. Opa, tem alguma coisa errada comigo. É só um celular. Se as pessoas, hoje em dia, e ainda existe o telefone fixo, é óbvio que se a pessoa quiser entrar em contato com você para te falar alguma coisa de fundamental importância e de urgência, ela vai conseguir. Nem que ligue para o celular do seu marido, né? Nós temos toda uma rede de comunicação que nos cerca. É verdade. Você sabe que por essa coisa de vai falar de alguma forma? Vai falar de alguma forma. Eu me lembro muito bem que tem pouquíssimo tempo, a gente ainda não estava na onda do coronavírus. Eu já estava deitada, estava extremamente cansada e a gente tem um hábito que daqui a pouco eu vou contar aqui pra gente falar de celular. E aí o meu celular não estava mais perto de mim, estava dormindo e o telefone fixo lá de casa tocou. Só que eu estava muito cansada, não queria mais levantar. Aí, e a gente tem a desvantagem profissional, tanto o Maurício quanto eu, do nosso telefone residencial ser o do nosso escritório e que às vezes é para saber o horário do Museu Imperial e toca na minha casa. Porque as pessoas tentam a qualquer horário. E aí eu falei, eu não vou atender não. Falei, e pensei com os meus botões, se for alguma coisa importante, vai aparecer aqui em casa. Sim. E aí falei, não vou atender. E estava deitada embaixo da minha coberta, vendo televisão com meu marido. E não passou 2 minutos, a minha mãe gritou na minha janela. Carla! Aí eu levantei e falei, oi mãe, o que foi? Ela, eu te liguei pro celular, eu liguei pro fixo e você não atendeu. Eu falei, olha que maravilha, a senhora veio aqui, o que foi que aconteceu? E aí ela me falou o que era. E foi exatamente isso. Como especificamente naquele dia era uma coisa que ela realmente precisava falar naquele momento, ela falou. Sim. Eu não morri porque eu estava sem o celular, eu não morri porque eu não atendi o telefone. E é uma coisa fixo. muito interessante, porque além de você ter um desespero de ficar sem o celular e se imaginar, eu estou isolado, as pessoas não vão ter como entrar em contato comigo, você também entra em desespero quando você não consegue entrar em contato com o celular de outra pessoa. Por exemplo, isso é muito comum em mães. Isso daí eu tenho. Muitos jovens, e assim, os meus são, mãe, fiquei sem bateria, descarregou a bateria. Isso para eles é muito natural, muito comum. Os meus não têm, nenhum dos dois tem essa dependência. Então eles ficam sem bateria até o dia seguinte. E aí o que a mãe faz? Vai, né, e liga para um vizinho, liga para um amigo, liga para a namorada, entendeu? Tudo bem, tá certo. Nós vivemos num mundo em que existe muita violência. Nós ficamos com medo por nossos filhos. Agora, vamos observar se eu não estou exagerando. Há quanto tempo estamos sem comunicação? Né? Às vezes tem meia hora que você falou com a pessoa e você já entrou em desespero, né? Porque tem meia hora. Então, assim, tudo aquilo que parte para o exagero e que de alguma forma te torna disfuncional
é para você observar. Eu estava vivendo muito bem e de repente eu parei tudo, eu não consigo mais me concentrar em coisa alguma porque eu estou só preocupada com isso. E aí você já extrapolou o uso saudável daquela tecnologia. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo. E aí tentando pensar em estratégias para diagnóstico, cuidados e como resolver essa questão. Ok? Fica com a gente que a gente volta rapidinho. José, olha quem eu vejo, grande João. E aí, tudo bem? Poxa, cara, que bom te encontrar. Bom demais. Na hora do almoço, melhor ainda. Meu ticket saiu hoje. Bora almoçar? Cara, não posso não. Não tem mais vale-refeição. Eu pago pra você. Recebi a participação nos lucros da empresa esse mês, tô de boa. Oh, que beleza isso, hein? Bem que eu queria. Mas infelizmente não posso, João. Estou numa correria danada. Então vamos fazer o seguinte, ó, o sindicato conseguiu a redução da jornada lá de trabalho, aí eu estou conseguindo sair um pouquinho mais cedo. Passo no supermercado, como eu valo a alimentação, e a gente faz uma janta lá em casa hoje à noite. Bora lá, o que é que tu acha? Tá difícil hoje na tua casa, rapaz. É que eu estou fazendo Uber à noite. Aí também preciso compensar a perda de assistência médica, né? E também da dentista. E também não sou sozinho, né? Tem a família. Pô, que situação, meu irmão. Pô, que situação. E agora também os caras inventaram essa tal de carteira de trabalho verde e amarela. E pior, sem direito nenhum. Ele lascou de vez. E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Luta pelo teu sindicato. Não deixa acabar com ele, não. Sem ele a gente perde tudo. Vou te falar uma coisa, João. Pode não parecer, mas o sindicato faz parte da nossa vida. Pode crer, meu irmão. Precisamos olhar por nós, porque o patrão só tá vendo dele. É isso. E não esquece. Eu sou você sem um sindicato. Valeu, irmão! Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes, governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Estamos de volta com o Trabalhador em Foco, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Regina, no primeiro bloco a gente explicou o que eram as fobias, o que é o medo, toda essa questão. E aí a gente entendeu que a nomofobia é esse desespero pela possibilidade de se encontrar sem o celular, que vem em confronto, vem de mão dada, digamos assim, com o vício do celular. A gente aqui em casa, na minha família, a gente criou uma estratégia, que é a estratégia de guardar os telefones para eles dormirem. O que significa
significa isso? Quando dá 10 horas da noite, que é o nosso horário de desligar os computadores, desligar a casa para dormir, afinal de contas, no outro dia, em via de regra, tem aula e a gente acorda às 6 horas da manhã junto com o filho, a gente guarda esses celulares numa única caixinha e eles são conectados para se carregarem, para no outro dia eles estarem plenos, assim como nós. Essa é uma possibilidade interessante, criar um horário para chega de celular, ou então cargas alternadas. Vou ter uma carga de celular por dia e é suficiente, eu vou ter que me dar conta. O que você sugere para quem se percebe já nomofóbico ou em vias de? Controlar, né? Controlar o quanto você fica conectado a esse aparelho o tempo inteiro. Porque uma questão existe uma coisa chamada horário comercial. Vamos dizer que você trabalha e depende do celular para estar em contato com seus clientes, com seus fornecedores, com seu patrão. Isso é uma questão, ok. Mas existe uma coisa chamada horário comercial, que normalmente compreende entre 8 e 9 horas e vai até às 18. Sim. Então, nesse tempo, ele tem que estar ligado, você tem que estar conectado e tal. Agora, vamos imaginar que, independente disso, você está no seu computador trabalhando e você está o tempo todo, né? Toda hora vem uma coisa, faz um barulho, você tem que pegar. Existem, e eu escuto demais demanda dos adolescentes, os adolescentes usam muito, mas eu não escuto uma coisa dos pais dizendo, ele não me escuta, eu não consigo falar com ele por causa do celular. Isso são casos mais isolados. Eu escuto muito das minhas crianças, dos meus adolescentes, ela fica o tempo inteiro no celular. Ou meu pai chega e fica o tempo inteiro no celular. Ou seja, os adultos já estão muito numa questão. E que horas que isso acontece? 8 horas da noite, 9 horas da noite. Então não é mais uma questão de trabalho, né? Porque não é horário comercial. Porque mesmo que, vamos dizer que você seja autônomo, como é o meu caso. Então, assim, eu sou uma pessoa de saúde, o meu celular precisa ficar ligado o tempo inteiro, eu não sei que horas que eu vou ter uma demanda de um paciente diante de uma emergência. Isso é uma questão, está lá ligado. Mas eu não fico agarrada no celular, nem olhando vídeo, nem passando. Nós estamos gravando aqui e o seu celular não está conosco. Sim, eu nem trouxe, deixei no carro. Deixei no carro, porque assim, agora tem essa coisa de precisar esterilizar o celular, então quanto menos eu estiver com ele, melhor. Menos uma demanda para eu me preocupar. Porque quando eu saí de casa, eu já fiquei preocupada. Quando eu chegar, já deixei a porta da área de serviço aberta, porque ali eu vou deixar o sapato, deixei o álcool para esterilizar o óculos, e ainda vai ter o celular? Não, deixa ele para lá. É porque assim, eu preciso me autorregular também. Porque o vício, ele vai entrando na sua vida de forma muito lenta. Não é de um dia para o outro. Não é um dia que você experimentou uma lata de cerveja e no outro dia você caiu no chão e o cachorro está lambendo sua boca. Exatamente. O vício, ele vai se instalando de forma gradual, gradativa, ao longo de um período. Então é preciso que você, o quanto do meu dia eu fico diante da tela do celular. Uma questão dos dirigentes sindicais que resguardam a existência do programa Trabalhador em Foco é que muitos trabalhadores estão perdendo os seus empregos por conta do celular. E aí existem dois tipos. Existem os que precisam do celular para estarem conectados com a sua demanda profissional e existem os que não precisam do celular. São esses que estão perdendo os seus empregos por conta do celular. O que dizer para essas pessoas? Que você está doente, que você adoeceu, porque se você precisou, em algum momento, preencher a sua vida com esse aparelhinho, porque é a mesma questão com o álcool. Nós sabemos que por trás de uma dependência química existe uma questão genética, né? Filhos de dependentes químicos têm mais de 50% de chance de se tornarem dependentes químicos. Ok. Mas também existe uma questão que a minha vida é tão vazia, eu me sentia tão sem graça, que a primeira vez que eu tomei um porre, eu me senti poderosa. E eu percebi que eu podia tudo. E aquilo deu um link, né? E eu fui me tornando cada vez, começa como uma lua de mel e depois vira um casamento muito negativo e uma relação abusiva com a droga.
Se você, de alguma forma, já desenvolveu algum tipo de relacionamento abusivo com algo que te escraviza, que te prende, que te rouba dos outros, porque se o celular está te roubando do teu filho, do teu marido, né? Você vê casais, né? Parece cena de filme, mas é verdade. Isso é uma realidade. O casal na cama, os dois no celular ou diante da tela do notebook, né? E será que está trabalhando? Né? Ou será que está roubando da relação? A relação é tão ruim e difícil que aquilo ali preenche, de alguma forma, o vazio, preenche o silêncio. E aí eu não preciso falar com ela, eu não preciso estar em contato com ele. O que você está preenchendo com o celular? Que tipo de vazio você tem e você colocou esse aparelhinho no lugar para preencher esse vazio? Né? A vida estava tão desinteressante. Você vê, Carla, a pessoa vai a um show e fica o tempo inteiro vendo o show através do celular. Nossa, olha, eu tenho verdadeiro pavor disso. E pouquíssimo tempo atrás nós fomos num show em São Paulo e eu fiquei extremamente irritada porque era um show no teatro e nós estávamos na fileira A, então tinha bastante gente na minha frente. Eu cheguei num momento que eu não conseguia ver direito o palco por causa da luz das telas. Por conta das telas. Aquilo me irritou de uma maneira. Sim. E eu me lembro que assim, ok, você quer registrar um pedacinho para você guardar ou para você compartilhar com os seus? Eu me lembro que eu fiz 2 pequenos vídeos de 2 trechos de músicas que eu gostava muito e que eu queria depois me relembrar. Agora só isso. Agora é o tempo inteiro. E aí é uma burrice. É o tempo inteiro. É uma loucura ver um show através da... Você paga uma fortuna para ver através da tela que você podia estar vendo em casa. Sim. E detalhe, e as pessoas não percebem. E aí você tira dessa máquina incrível chamada cérebro a capacidade de armazenar. Porque ele é incrível. Ele tem uma capacidade de armazenar memórias e lembranças de uma forma incrível. Selecionadas também, né? Aí eu fico imaginando assim, por exemplo, o olfato. O olfato é um sentido incrível que desperta a memória de forma tão rápida. Aí eu fico pensando, imagina que você está filmando um show e você está tão concentrado ali em fazer a melhor filmagem, a melhor live daquilo ali, e você perdeu que do lado tinha uma menina linda com um perfume delicioso e você podia associar aquela música, aquele perfume, e aquilo ser uma lembrança, uma memória afetiva e eterna. E você perdeu. Entendeu? E assim vai, você perdendo muita coisa por conta desse vício, desse aparelhinho que está deixando as pessoas malucas. Chegamos no final. Vamos reduzir, vamos resumir, vamos pro final das contas. Quando buscar ajuda? Quando aquilo começar a deixar você disfuncional. Quando você perceber que o seu patrão já chamou sua atenção mais de uma vez, a sua mulher chama sua atenção, o seu marido reclama, os seus filhos reclamam, e aí você não... tá me perseguindo, tá exagerando. Não, para e pensa. Se as pessoas estão falando, é porque elas realmente estão sentindo que está exagerado. Maravilha. E aí, veja, acompanha no relógio. E outra coisa, eu vou ficar 3 horas sem olhar no celular. Veja se você consegue. No momento em que realmente não tem pico nenhum, né? E aí veja se você consegue ficar 3 horas sem olhar para a tela do celular. Desliga ele, bota ele na gaveta e veja se você consegue. Se isso te gerar algum tipo de angústia e sofrimento, talvez seja o momento de você procurar ajuda. Tá ótimo. Regina, muito agradecida. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana, sempre com um novo tema. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.